Você já imaginou como seria casar com alguém que vê você apenas como um contrato de negócio? Lívia Duarte viveu isso na pele quando se casou com o empresário arrogante Caio Menezes. Mas na primeira noite juntos, uma revelação inocente mudou tudo entre eles. Uma história sobre como o amor verdadeiro pode nascer do respeito e da ternura. Antes de começar nossa história, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e me conta nos comentários de qual estado do Brasil você está assistindo. O salão do hotel estava em silêncio. Apenas o barulho das ondas do mar quebrava a quietude da noite. Caio observava pela janela, as mãos nos bolsos enquanto Lívia arrumava nervosamente as coisas na mala. O terno italiano custou mais que o salário anual de muita gente. Caio Menezes ajustou a gravata pela terceira vez, olhando-se no espelho do quarto presidencial. 38 anos, dono de uma das maiores construtoras do país. Solteiro por opção, casado por necessidade. Senhor Caio, a secretária bateu na porta. Está na hora, ele respirou fundo. Aquilo era apenas mais um negócio, um contrato como qualquer outro. A igreja estava lotada. 500 convidados esperavam ansiosos. Caio desceu pela nave central com passos firmes, cumprimentando sócios com acenos mecânicos. No altar, esperou. As portas da igreja se abriram. Lívia Duarte apareceu como uma aparição. 25 anos, cabelos castanhos presos em um coque delicado. Vestido simples, mas elegante. Os olhos castanhos brilhavam de nervosismo. Ela caminhava devagar, sem pai para acompanhá-la. Havia morrido no ano anterior, deixando dívidas que quase levaram a família à ruína. Caio observou cada passo dela. Lívia era bonita de um jeito natural, sem os exageros das mulheres do seu círculo social. Sem silicone, sem botox, sem máscaras. Uma camponesa, pensou ele friamente. Quando ela chegou ao altar, seus olhos se encontraram. Lívia sorriu tímida. Caio apenas assentiu, formal. A cerimônia começou. O padre falava sobre amor eterno, companheirismo, dedicação. Caio checou o relógio discretamente. Tinha uma reunião importante na segunda-feira. Aceita Lívia como esposa? Perguntou o padre. Aceito, disse sem emoção. E você, Lívia, aceita Caio como esposo? Aceito, sussurrou ela, a voz tremendo. As alianças foram trocadas. Caio colocou o anel no dedo dela com a mesma frieza de quem assina um documento. O beijo foi rápido, protocolar. Lívia fechou os olhos esperando algo mágico. Caio já estava pensando na empresa. A festa foi no salão nobre do Hotel 5 Estrelas. Mesa imperial, decoração em branco e dourado. Orquestra completa. Tudo perfeito, tudo calculado. Caio passou a noite cumprimentando empresários, fechando parcerias, discutindo investimentos. Lívia ficou na mesa principal, sorrindo para os convidados, fingindo que estava feliz. Ele nem olha para você, comentou uma prima distante. Lívia forçou um sorriso. Ele é muito ocupado. No próprio casamento? A pergunta ficou no ar. Lívia olhou para Caio, que gesticulava animado falando sobre um empreendimento em Salvador. Nem se lembrava que ela existia. Durante a dança dos noivos, ele assegurou mecanicamente. Não conversaram. Lívia tentava encontrar algo nos olhos dele. Carinho, interesse, pelo menos curiosidade. Nada. Você está bem? Perguntou ela baixinho. Perfeitamente. Respondeu seco, olhando por cima da cabeça dela para os convidados. Lívia sentiu uma pontada no peito. Havia sonhado com aquele momento desde menina. O casamento, a lua de mel. O primeiro beijo como marido e mulher. A realidade era um pesadelo bem vestido. Senhor Caio, um empresário se aproximou. Podemos conversar sobre o projeto de Recife? Caio soltou Lívia imediatamente. Claro, me dá licença? E disse para ela como se fosse uma estranha. Lívia ficou parada no meio da pista sozinha. Alguns convidados olharam com pena, outros com curiosidade mórbida. Ela caminhou até o banheiro, trancou a porta e deixou as lágrimas caírem. O rímel desceu pelo rosto, manchando o vestido. O que eu fiz? E murmurou para o espelho. Quando voltou, a festa já estava acabando. Caio a esperava na entrada, checando o celular. Vamos, o voo é cedo amanhã. Eles subiram para a suíte em silêncio. Lívia olhava para as mãos entrelaçadas no colo, tentando não chorar novamente. Caio ligou o laptop assim que chegaram. Preciso resolver umas coisas. Você pode, sei lá, assistir televisão. Lívia se sentou na beira da cama ainda de vestido de noiva.
Observou o marido digitando freneticamente e ignorando completamente sua presença. Caio. Tentou. Nada. Ele nem levantou os olhos da tela. Lívia foi para o banheiro, tirou o vestido devagar como se estivesse tirando um sonho. Colocou a camisola de seda que a mãe havia bordado à mão. Quando saiu, Caio ainda estava no laptop. Boa noite, disse ela. Boa noite. Lívia se deitou sozinha na cama king size, puxando o edredom até o queixo. Fechou os olhos e imaginou como seria se ele fosse carinhoso, se a beijasse de verdade, se sussurrasse palavras doces. Lágrimas silenciosas molharam o travesseiro. Do outro lado do quarto, Caio digitava furiosamente, tentando ignorar a sensação estranha no peito. Não era remorso. Ele não conhecia essa palavra. Era algo novo. Algo que o incomodava. Virou-se discretamente e viu Lívia dormindo, encolhida como uma criança. Por um segundo quase sentiu, balançou a cabeça e voltou para o trabalho. Amanhã seria outro dia. O despertador tocou às 5 da manhã. Caio já estava de pé, tomando banho frio e checando e-mails no celular. Lívia acordou sozinha na cama. Por um instante esqueceu onde estava, até ver a aliança no dedo. A realidade voltou como um soco. Bom dia, disse tímida quando ele saiu do banheiro. Bom dia. O voo é em 2 horas. Sem beijo, sem abraço, sem um como você dormiu. Nada. Lívia arrumou a mala em silêncio. Dobrou o vestido de noiva com cuidado, como se guardasse um tesouro quebrado. No aeroporto, Caio falava ao telefone. Lívia carregava a própria bagagem, caminhando 3 passos atrás como uma empregada. Sim, Roberto, fecha o negócio. Autorizo até 15 milhões. Não vou estar disponível por uns dias. Lívia pensou se ele havia dito para alguém que estava em lua de mel. Provavelmente não. O voo foi em primeira classe. Lívia nunca tinha voado, mas não ousou demonstrar empolgação. Caio dormiu durante as 3 horas. Óculos escuros cobrindo os olhos. Ela olhava pela janela vendo as nuvens se transformarem em oceano. Era lindo. Queria compartilhar a beleza com alguém, mas o marido roncava baixinho. Primeira vez voando? Perguntou a aeromoça simpática. É, Lívia sorriu. Lua de mel? Lívia olhou para Caio dormindo. Algo assim. O resort era um paraíso. Bangalôs privativos na beira do mar. Piscinas infinitas, spa de luxo. Tudo que uma mulher apaixonada poderia sonhar. Lívia não era uma mulher apaixonada. Era uma mulher perdida. Senhor e senhora Menezes. E o gerente os recebeu com champanhe. Sejam bem-vindos. Preparamos tudo especialmente para vocês. O bangalô tinha vista para o mar, banheira de hidromassagem, cama redonda com pétalas de rosa, romântico demais para um casamento sem amor. Caio entrou ligando o laptop. Tem Wi-Fi aqui? Sim, senhor. A senha está na mesa. Ótimo. Lívia caminhou até a varanda. O mar era azul turquesa, areia branca como açúcar. Podia ouvir o barulho das ondas, sentir a brisa salgada. É lindo, murmurou. O quê? Caio perguntou distraído. Nada. Ela despiu a roupa de viagem e colocou um vestido leve. Azul como o mar, com alcinhas finas. A mãe havia comprado especialmente para a lua de mel. Vou dar uma volta, disse. Caio nem levantou os olhos. Tá. Lívia caminhou pela praia sozinha. Casais apaixonados passavam de mãos dadas, rindo-se e beijando. Ela se sentia como uma intrusa numa festa que não foi convidada. Uma mulher loira se aproximou. Oi, você também está em lua de mel? Estou, Lívia mentiu. Que fofo. Onde está seu marido? Lívia apontou para o bangalô. Trabalhando. A mulher fez uma careta. Trabalhando? Na lua de mel. Que horror. Ele é muito ocupado. Meu Deus, querida. Lua de mel é sagrada. Meu marido desligou o celular por uma semana inteira. Lívia forçou um sorriso. Cada um é de um jeito. Quando voltou, Caio estava na mesma posição. Não havia nem notado sua ausência. O almoço foi servido na varanda. Camarão grelhado, salada tropical, vinho branco gelado. Caio comeu de olho na tela. Está gostoso, Lívia tentou conversar. O mar está lindo hoje. Caio. Ele finalmente levantou os olhos irritado. O quê? Nada, desculpa. Lívia comeu em silêncio, engolindo a comida junto com a dignidade. À tarde foi para a piscina. Colocou o biquíni vermelho que nunca havia usado. Pegou um livro e se deitou na espreguiçadeira.
Caio continuava trabalhando. Que desperdício, pensou um funcionário do hotel olhando para a moça sozinha. Lívia mergulhou na piscina. A água estava perfeita, morna como um abraço. Nadou um pouco, tentando relaxar. Quando saiu, viu Caio na varanda falando ao telefone e gesticulando. Parecia mais animado falando de negócios do que havia estado com ela. O jantar foi no restaurante principal. Mesa para dois com vista para o mar, velas acesas, música romântica. Caio trouxe o laptop. Sério? Lívia não conseguiu disfarçar a decepção. Tenho uma apresentação importante segunda-feira. Hoje é sábado. Lívia respirou fundo. Nada. O garçom trouxe lagosta grelhada, vinhos caros, sobremesas elaboradas. Caio comeu distraído, respondendo e-mails entre as garfadas. Lívia observava outros casais. Conversavam, riam, se tocavam. Um homem beijou o pescoço da esposa. Ela fechou os olhos de prazer. Que sensação seria essa? Você não vai comer a sobremesa? Caio perguntou. Era a primeira coisa direcionada a ela em horas. Não estou com fome. Posso pegar? Lívia empurrou o prato. Caio devorou o petit gâteau sem tirar os olhos do e-mail. Voltaram para o bangalô em silêncio. Lívia tomou um banho demorado, tentando se preparar mentalmente para... O quê? Ele nem havia olhado para ela direito. Saiu do banheiro de camisola branca, o cabelo solto nos ombros. Caio estava na varanda, falando ao telefone. Não, Roberto. O valor está muito alto. Negocia mais. Lívia se deitou e fingiu dormir. 2 horas depois, Caio entrou no quarto. Ela o ouviu escovando os dentes, trocando de roupa. Ele se deitou do outro lado da cama, longe dela. Boa noite, murmurou. Lívia não respondeu. Lágrimas silenciosas molharam o travesseiro novamente. Era assim que seria? Para sempre? O segundo dia amanheceu com sol radiante. Lívia acordou cedo. Viu Caio já no laptop da varanda e decidiu que não passaria mais um dia sendo invisível. Colocou um vestido amarelo alegre e saiu para o café da manhã, sozinha mais uma vez. Bom dia, senhora Menezes, cumprimentou o garçom. Frutas frescas para começar o dia? Por favor. Sorriu pela primeira vez em 2 dias. Escolheu uma mesa na varanda do restaurante de frente para o mar. Pediu ovos mexidos, frutas, suco de maracujá. Ia desfrutar do paraíso com ou sem marido. Posso me sentar? Uma voz feminina perguntou. Era a mulher loira de ontem, com um sorriso simpático. Sou a Fernanda. Ontem nos falamos rapidinho. Claro. Lívia estendeu a mão. Fernanda se sentou. Seu marido ainda trabalhando? Lívia assentiu constrangida. Ele é dedicado. Dedicado às coisas erradas, Fernanda fez uma careta. Querida, posso dar um conselho de mulher casada há 10 anos? Lívia acenou com a cabeça. Homem que não dá atenção para a esposa na lua de mel não vai dar depois também. Põe o pé no chão agora. As palavras atingiram Lívia como flechas. Ele é complicado. Não existe homem complicado. Existe homem interessado e homem desinteressado. O seu está na segunda categoria. Lívia mexeu a comida no prato, perdendo o apetite. Desculpa, não queria te magoar. Fernanda tocou sua mão. Mas você é nova, bonita, merece alguém que te valorize. Depois do café, Lívia voltou para o bangalô. Caio estava exatamente na mesma posição, falando alto ao telefone. 15 milhões é muito. Baixa para 12 ou cancela tudo. Ela se sentou na cama, observando-o. Quando ele falava de negócios, os olhos brilhavam. O corpo se animava. Era um homem completamente diferente. Caio desligou e se virou. Ah, você voltou. Bom? Queria falar com você. Lívia sentiu o coração acelerar. Finalmente iam conversar? Amanhã preciso voltar para São Paulo. Surgiu uma emergência. O coração dela despencou. Mas ficamos só 2 dias. É o suficiente. Suficiente para quê? Você nem me olhou direito. A explosão saiu antes que pudesse se controlar. Caio arregalou os olhos surpreso. Lívia levou a mão à boca. Desculpa. Não era para ter gritado. Caio a estudou como se a visse pela primeira vez. Você está chateada. Não estou chateada. Estou magoada. Por quê? A pergunta era tão genuinamente confusa que Lívia quase riu. Quase. Caio, a gente se casou ontem. Hoje você quer ir embora. Passou as últimas 48 horas me ignorando. Eu não te ignorei. Ignorou sim. Não conversou comigo. Não perguntou como eu estava, mal olhou na minha direção. Caio franziu a testa. Mas eu disse bom dia. Lívia o encarou incrédula.
Ele realmente não entendia. Sabe o que é lua de mel, Caio? É uns dias de folga depois do casamento. É quando os recém-casados se conhecem melhor. Conversam, passeiam juntos, criam intimidade. Intimidade, ele repetiu a palavra como se fosse em inglês. Você não sabe nem qual é a minha cor favorita. Caio ficou em silêncio. Realmente não sabia. Azul, Lívia disse baixinho. Como o mar. E você nem reparou que eu coloquei um vestido azul ontem. Ele olhou para ela, confuso com a própria confusão. Por que isso importava? Lívia. Começou, mas não sabia como continuar. Deixa pra lá. Ela se levantou. Vou tomar sol. Espera. Lívia parou na porta. Eu não sou bom nessas coisas. Em que coisas? Conversar, intimidade, esse tipo de coisa. Lívia se virou. Pela primeira vez viu vulnerabilidade nos olhos dele. Por que você se casou comigo, Caio? A pergunta ficou suspensa no ar. Caio olhou para as próprias mãos. Porque precisava de uma esposa. Para quê? Imagem. Credibilidade. Os sócios achavam estranho eu ser solteiro aos 38. A honestidade brutal doeu mais que mentira. Lívia sentiu lágrimas ardendo nos olhos. E eu precisava do dinheiro para salvar minha família. Disse com a voz embargada. Então estamos quites. Caio levantou os olhos. Lívia, não precisa fingir que se importa. Pelo menos você é honesto. Ela saiu para a varanda tentando não chorar. O paraíso havia se tornado uma prisão dourada. Caio ficou sozinho olhando para o laptop. As palavras dela ecoavam na cabeça. Você nem reparou que eu coloquei um vestido azul. Por que uma mulher se importaria com isso? Olhou para a varanda. Lívia estava encostada na grade, o cabelo dançando no vento. O vestido era amarelo hoje. Ontem era azul. Ele havia reparado, só não achava importante. Pela primeira vez em anos, Caio se questionou sobre o que era realmente importante. O jantar chegou em silêncio pesado. Lívia havia passado o dia na praia sozinha, voltando apenas quando o sol se pôs. Caio continuou trabalhando, mas percebeu-se olhando para a varanda várias vezes. Eles se sentaram à mesa sem se falar. O garçom trouxe vinho, acendeu as velas, sorriu esperando ver romance. Encontrou 2 estátuas. Vou cancelar o voo de amanhã. Caio disse de repente. Lívia levantou os olhos, surpresa. Por quê? Você está certa. É nossa lua de mel. A frase saiu estranha, como se ele estivesse falando em idioma estrangeiro. Não precisa fazer isso por obrigação. Não é obrigação. Então é o quê? Caio mexeu o vinho na taça, pensativo. Não sei, mas quero tentar. Tentar o quê? Ser um marido melhor. Lívia estudou o rosto dele. Não havia mentira ali, apenas confusão genuína. Caio, você sabe por que eu aceitei me casar com você? Ele balançou a cabeça. Porque quando meu pai morreu, a família dele veio cobrar dívidas que nem sabíamos que existiam. Íamos perder a casa, o sítio, tudo. Caio assentiu. Conhecia os detalhes financeiros. Sua proposta chegou como um milagre. Casamento em troca de quitar todas as dívidas e uma mesada para minha mãe. Foi um bom negócio para os dois. Foi. Mas eu... Lívia hesitou. Eu me enganei. Como assim? Pensei que talvez com o tempo pudéssemos nos apaixonar de verdade. A confissão caiu entre eles como uma bomba. Caio parou de mexer o vinho. Lívia, eu sei que sou ingênua. Sei que você não me ama. Mas eu queria tanto ser amada. A voz dela quebrou na última palavra. Caio sentiu algo estranho se mexer no peito. Eu nunca amei ninguém, disse baixinho. Nunca? Nunca. Nem sei se sou capaz disso. Lívia o observou. Havia tristeza nos olhos dele, uma tristeza antiga. Todo mundo é capaz de amar, Caio. Eu não. Meus pais se casaram por interesse, igual a gente. Nunca vi amor de verdade. E você quer continuar assim? Repetindo o mesmo padrão? Caio ficou em silêncio. Era uma pergunta que nunca havia se feito. O jantar continuou, mas algo havia mudado. Caio fez perguntas sobre a infância dela no interior, sobre os livros que gostava de ler, sobre os sonhos que teve que abandonar. Lívia falou sobre as tardes na biblioteca, sobre como adorava ensinar as crianças da vizinhança a ler, sobre o sonho de ter uma escola de música. Música? Caio se interessou. Toco piano. Aprendi sozinha num piano velho que meu avô deixou. Não sabia. Você nunca perguntou. A observação não foi feita com maldade, mas atingiu Caio em cheio.
Depois do jantar, caminharam pela praia. Lívia tirou os sapatos, enterrando os pés na areia. Caio a observou, notando como ela sorria para as estrelas. É diferente da cidade, comentou ela. O quê? O céu. No interior, a gente via as estrelas assim. Na cidade, elas se escondem. Caio olhou para cima. Realmente havia milhares de estrelas. Quando foi a última vez que reparou no céu? Lívia, disse devagar. Eu quero te fazer uma pergunta. Pode perguntar. Se eu fosse diferente, se tentasse ser um marido de verdade, você toparia? Lívia parou de caminhar. O que você quer dizer com marido de verdade? Não sei ainda, mas conversar mais, te conhecer melhor, fazer coisas juntos. Por que você faria isso? Caio hesitou. Por quê? Porque você merece. Só por isso? E por quê? Ele engoliu seco. Porque quando você fica triste eu me sinto estranho. Lívia sorriu pela primeira vez em dias. Estranho como? Como se quisesse fazer alguma coisa para você sorrir de novo. Era a coisa mais próxima de romântica que Caio havia dito na vida. Caio, Lívia tocou o braço dele. Tem uma coisa que preciso te contar. O quê? Ela respirou fundo, corou profundamente. Eu nunca estive com ninguém. Caio parou de respirar. Como assim? Sou virgem, sussurrou sem conseguir olhar nos olhos dele. O mundo parou. Caio sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você... O quê? Cresci no interior, numa família conservadora. Nunca namorei sério. Pensei que, depois do casamento... Lívia não conseguiu terminar a frase. As lágrimas começaram a cair. Caio a encarou completamente perdido. Todas as mulheres que conheceu eram experientes, mundanas. A ideia de virgindade nem passava pela cabeça dele. Lívia tentou, mas não sabia o que dizer. Eu sei que isso te decepciona. Ela soluçou. Sei que esperava alguém mais experiente. Não. Caio balançou a cabeça. Não é isso. Então o quê? Ele olhou para ela, realmente olhou. Viu a pureza nos olhos castanhos, a inocência no jeito de falar, a vulnerabilidade na postura. Pela primeira vez na vida, Caio Menezes se sentiu pequeno. Caio ficou em silêncio por tanto tempo que Lívia pensou que ele havia parado de respirar. O vento do mar balançava os cabelos dela, mas ela nem notava. Caio? E sussurrou. Ele piscou como saindo de um transe. Desculpa, eu não esperava. Está decepcionado? Não. A resposta saiu rápida demais. Não, eu preciso processar isso. Lívia assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Vamos voltar? O caminho de volta foi em silêncio absoluto. Caio andava 2 passos atrás, observando os movimentos delicados dela, a forma como evitava pisar nos caranguejos, como sorria para outros casais que passavam. Como ele não havia reparado nada disso antes. No bangalô, Lívia foi direto para o banheiro. Vou tomar banho, murmurou. Caio se sentou na beira da cama, a cabeça nas mãos. 38 anos de vida e nunca havia se sentido tão perdido. Todas as mulheres que conheceu sabiam exatamente o que faziam. Eram calculistas como ele, interesseiras como ele, frias como ele. Lívia era o oposto de tudo isso. O barulho do chuveiro parou. Ela saiu envolvida num roupão branco, os cabelos úmidos caindo pelos ombros. Caio tentou novamente. Ele levantou os olhos. Ela estava corada, nervosa, mordendo o lábio inferior. Lívia, eu... Começou, mas as palavras morreram na garganta. Eu entendo se você não quiser. Se eu não for o que esperava. Não é isso. Então o que é? Caio se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, o mar continuava sua dança eterna. Todas as mulheres que eu conheci foram por interesse. Dinheiro, status, negócios. Era simples assim. Lívia se aproximou devagar. Com você é diferente, continuou ele. Você é... Sou o quê? Pura. A palavra saiu como confissão. Caio se virou para ela. E eu não sei como lidar com pureza. Não sei como tocar sem destruir. Lívia sentiu o coração acelerar. Sabia, você não vai me destruir. Vou sim. É o que eu faço. Pego coisas bonitas e transformo em negócio. Eu não sou uma coisa. Não, você é muito mais que isso. Caio deu um passo para trás. E por isso eu não posso... Não pode o quê? Te tocar, não hoje. Não assim. Lívia arregalou os olhos.
Você não quer ficar comigo? Não é que não quero. É que... Ele passou a mão pelo cabelo frustrado. Caramba, Lívia. Você merece alguém que te ame de verdade. E se eu quiser correr o risco? Não. Caio balançou a cabeça vigorosamente. Você não entende. Eu sou egoísta, frio, incapaz de amar. Vou te magoar. Você já está me magoando, Lívia disse baixinho. As palavras atingiram Caio como facadas. Ela estava certa. Lívia tentou se aproximar, mas ela recuou. Está bem, eu entendi. Lágrimas novas brotaram. Você me acha inadequada? Não. Não é isso. Então o que é? Explica para mim porque eu não estou entendendo nada. A explosão dela o surpreendeu. Lívia nunca havia gritado, eu tenho medo. Gritou de volta. O silêncio caiu como uma lâmina. Caio respirava pesado, os punhos cerrados. Medo de quê? Sussurrou ela. De te magoar, de não saber como ser gentil, de... Ele engoliu seco. De gostar de você e não conseguir te fazer feliz. Lívia o encarou vendo pela primeira vez o homem por trás da máscara. Caio, disse devagar. Você já gosta de mim? A pergunta ficou suspensa no ar. Caio olhou para ela. O rosto corado, os olhos brilhando de lágrimas. O roupão ligeiramente aberto no colo. Não sei. Mentiu. Mas sabia, desde o momento em que ela confessou ser virgem, algo havia se partido dentro dele. Todas as defesas, todos os muros que construiu ao longo dos anos. Tudo bem. Lívia assentiu. Vou dormir no sofá. Não precisa. Eu durmo no sofá. Não, a cama é sua. Ela pegou um travesseiro e uma manta. Caio assistiu, sentindo-se o maior canalha do mundo. Lívia? Desculpa, ela sorriu triste. Não precisa se desculpar por não me amar, Caio. Não é obrigação. Lívia se acomodou no sofá de costas para ele. Caio ficou plantado no meio do quarto, sem saber o que fazer. Deitou-se na cama enorme sozinho. Podia ouvir a respiração dela do outro lado do quarto, agitada primeiro, depois mais calma. Quando teve certeza de que ela estava dormindo, levantou devagar e caminhou até o sofá. Lívia dormia encolhida, uma lágrima seca no rosto. O roupão havia aberto um pouco, mostrando a clavícula delicada. Caio puxou a manta até o queixo dela, cuidadoso para não acordá-la. Desculpa, sussurrou. Voltou para a cama, mas não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando na confissão dela. Virgem. Aos 25 anos, numa época em que isso era quase impossível, ela havia guardado aquilo como um presente. E queria dar para ele. Caio se virou na cama, inquieto. Pela primeira vez na vida, se odiou. Lá fora, as ondas quebravam na praia. O som deveria ser relaxante, mas para ele soava como acusação. Que tipo de homem você é? A voz da consciência perguntava. Ele sabia a resposta. O pior tipo. Às 3 da manhã levantou e foi para a varanda. Sentou na espreguiçadeira, observando o mar na escuridão. Não consegue dormir também? Lívia havia se aproximado silenciosamente, ainda de roupão. Desculpa se te acordei. Não me acordou. Eu que não conseguia dormir. Ela se sentou na espreguiçadeira ao lado. Ficaram em silêncio ouvindo o mar. Caio, disse depois de um tempo. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você alguma vez na vida já sentiu medo? Ele pensou na pergunta. De perder dinheiro. De falir. Não é disso que estou falando. Então do quê? Medo de sentir. De se entregar. De ser vulnerável. Caio ficou quieto. A resposta era óbvia. Sempre, admitiu. Por quê? Porque sentimento é fraqueza. Vulnerabilidade é perigo. Meu pai me ensinou isso. E se seu pai estivesse errado? A pergunta o pegou desprevenido. Como assim? E se a coragem não fosse não sentir nada? E se a coragem fosse exatamente o contrário? Permitir-se sentir tudo? Caio olhou para ela. Mesmo na escuridão, podia ver os olhos dela brilhando. Você tem coragem, disse. Tenho. Teve coragem de me contar sobre você. Teve coragem de se casar comigo. Teve coragem de vir aqui agora. Lívia sorriu. Sabe qual foi a coisa mais corajosa que já fiz? O quê? Me apaixonar por você. O mundo parou. Caio sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Você... O quê? Estou me apaixonando por você, Caio. Desde a primeira vez que você foi buscar o Rafael em casa e me cumprimentou educadamente. Desde quando você ajudou minha mãe com as compras sem ela pedir. Desde quando percebi que você é muito melhor do que finge ser.
Caio não conseguia respirar. Eu sei que você não sente o mesmo, continuou ela, mas queria que soubesse. Ela se levantou para voltar para dentro, mas Caio segurou o pulso dela. Espera. Lívia parou, sem se virar. Começou, mas as palavras não vinham. Não precisa dizer nada. Ela sussurrou. Caio puxou-a devagar, até que ela se virasse para ele. No escuro podia ver o brilho das lágrimas. Lívia, disse com a voz rouca. Eu não sei como amar. Ninguém nasce sabendo. A gente aprende. E se eu não conseguir aprender? E se conseguir? Pela primeira vez em 38 anos, Caio Menezes considerou a possibilidade de ser feliz. O amanhecer trouxe uma atmosfera diferente. Caio acordou cedo, mas não abriu o laptop. Em vez disso, ficou observando Lívia dormir no sofá. Uma expressão serena no rosto. Pela primeira vez em anos, não sabia qual seria seu próximo movimento. Lívia acordou com um cheiro de café. Caio estava na varanda com uma bandeja. Café, frutas, pães frescos. Bom dia, disse ele quase tímido. Bom dia. Ela se sentou surpresa. Você que trouxe o café. Pensei que você pudesse estar com fome. Era um gesto simples, mas vindo dele parecia revolucionário. Tomaram café em silêncio, mas era um silêncio diferente. Caio fazia perguntas. Se ela havia dormido bem, se gostava de manga, se queria passar o dia na praia. Caio, disse ela depois de um tempo. Você não precisa se forçar a ser gentil. Não estou me forçando. Está sim. Posso ver que está desconfortável. Ele colocou a xícara na mesa. É porque eu não sei como fazer isso. Fazer o quê? Cuidar de alguém, ser carinhoso, Lívia sorriu. Você está indo bem para alguém que não sabe. Sério. Sério. O café está delicioso, a vista é linda e você está me olhando nos olhos quando fala. Caio não havia percebido, mas estava mesmo. É natural com você. Por quê? Não sei. Com outras pessoas eu sempre estou calculando alguma coisa. Com você, eu só quero que você sorria. O coração de Lívia se aqueceu. Por que meu sorriso é importante? Porque quando você sorri eu me sinto leve. Era a primeira vez que Caio usava aquela palavra. Quer fazer uma coisa comigo hoje? Perguntou ela. Que tipo de coisa? Algo que você nunca fez. Caio franziu a testa. Como o quê? Andar de jet ski. Fazer snorkel. Construir castelo de areia. Castelo de areia? Ele riu. Você está falando sério? Completamente. Quando foi a última vez que você brincou, Caio? A pergunta o pegou desprevenido. Quando mesmo? Não se lembrava. Não lembro. Então está na hora. Eles desceram para a praia. Lívia alugou equipamentos de snorkel, convenceu Caio a tirar a camisa social e entrar no mar. A água está fria, reclamou ele. Está perfeita. Olha os peixinhos. Caio colocou a máscara e mergulhou. O mundo submarino era incrível. Peixes coloridos, corais, uma vida inteira que ele nunca havia notado. Quando emergiram, Lívia estava radiante. Gostou? Foi incrível. Agora o jet ski. Caio nunca havia pilotado um. Lívia se sentou atrás dele, os braços em volta da cintura. O contato físico o deixou tenso primeiro, mas depois ele relaxou. Cortaram as ondas em velocidade alta, Lívia gritando de alegria atrás dele. O riso dela era contagiante. Mais rápido! Gritou ela. Caio acelerou, sentindo uma liberdade que não experimentava há anos. O vento no rosto, o sol na pele, Lívia rindo atrás dele. Era assim que se sentia ser feliz? Na praia construíram o castelo de areia. Caio se surpreendeu levando a brincadeira a sério, fazendo torres elaboradas, fossos, pontes. Você tem talento para a arquitetura, brincou Lívia. Quem diria que construir castelos de areia pudesse ser tão... O quê? Prazeroso. Eles riram quando uma onda maior destruiu metade do castelo. Horas de trabalho perdidas, disse Caio, mas estava sorrindo. A graça está em construir, não em durar para sempre. A observação o fez pensar. Talvez a vida fosse assim também. No final da tarde, caminharam pela praia. Caio segurava a mão dela naturalmente, como se sempre tivesse feito aquilo. Obrigado, disse ele. Pelo quê? Por me ensinar a brincar. Lívia apertou a mão dele. Obrigada você por deixar eu te ensinar. Lívia? Posso te contar uma coisa? Claro. Caio parou de caminhar.
Hoje foi o melhor dia da minha vida. O sorriso dela iluminou a praia inteira. Para mim também. Sério? Mesmo eu sendo um marido terrível? Você não é terrível. Você só não sabia como ser marido. Ninguém te ensinou. E você vai me ensinar? Se você quiser aprender. Caio a puxou para mais perto. Quero aprender tudo. Como te fazer feliz, como te fazer rir, como... Ele hesitou. Como o quê? Como te amar. O beijo foi suave, cuidadoso. Caio segurou o rosto dela entre as mãos como se fosse de cristal. Quando se separaram, Lívia estava chorando. Por que está chorando? Ele se assustou. Porque estou feliz. Feliz faz chorar? Às vezes. Caio enxugou as lágrimas com os polegares. Não quero te ver chorar. São lágrimas boas. Como é que lágrima pode ser boa? Lívia riu entre as lágrimas. Você tem muito o que aprender sobre sentimentos. Vai ter paciência comigo? Toda a paciência do mundo. Eles voltaram para o bangalô de mãos dadas. O sol se punha no horizonte pintando o céu de laranja e rosa. Caio. Posso dormir na cama hoje? Ele parou. Tem certeza? Tenho, só dormir. Ainda não estou pronta para o resto. Eu também não. Não? Quero que seja especial para você. Quando for a hora certa. Lívia sorriu. Como você vai saber quando é a hora certa? Quando eu conseguir dizer que te amo e realmente sentir. A honestidade dele a desaromou. E se conseguir? Aí você vai ser a primeira pessoa que eu vou amar de verdade. Naquela noite dormiram lado a lado, sem se tocar. Mas pela primeira vez Caio se sentiu completo. 6 meses depois, Caio estava no escritório quando a secretária bateu na porta. Senhor Caio, chegaram os documentos da escola de música. Ele sorriu. Traz aqui. Os papéis estavam perfeitos. Escola de Música Lívia Menezes. Um prédio lindo no centro da cidade, com salas de aula, auditório, biblioteca musical. O sonho que ela havia mencionado apenas uma vez, numa conversa casual. Roberto, chamou o sócio pelo interfone. Cancela minhas reuniões da tarde. Todas. Tenho algo mais importante para fazer. Em casa, Lívia estava no piano que Caio havia comprado. Um Steinway que ocupava metade da sala. Ela tocava uma melodia suave perdida na música. Que música é essa? Perguntou ele chegando por trás. Uma que compus para você. Caio beijou o topo da cabeça dela. Para mim, chama-se Aprendendo a Amar. Ele riu. Bem apropriado. Lívia se virou no banco do piano. Como foi o dia? Produtivo. Caio tirou os documentos do paletó. Tenho uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Fecha os olhos. Lívia obedeceu sorrindo. Caio colocou os papéis na mão dela. Pode abrir. Ela leu o cabeçalho e arregalou os olhos. Caio, o que é isso? Sua escola de música. Como assim minha escola? Comprei o prédio, contratei professores, comprei instrumentos. Só falta você para dirigir. Lívia ficou de boca aberta folheando os documentos. Você fez isso para mim? Fiz isso por nós. Quero te ver feliz fazendo o que ama. As lágrimas começaram a cair. Caio, eu não posso aceitar isso. Por que não? É muito caro, muito generoso. Caio segurou o rosto dela. Lívia, você me deu algo que o dinheiro não pode comprar. O quê? Um motivo para viver além do trabalho. Ela o beijou, derramando lágrimas de alegria no rosto dele. Eu te amo, sussurrou contra os lábios dele. Eu também te amo. Eram as primeiras palavras de amor verdadeiro que Caio pronunciava na vida. Sério? Se ela se afastou para olhar nos olhos dele. Sério. Levei 6 meses para entender o que era esse sentimento estranho no peito toda vez que te vejo. E agora entende? Agora entendo que amor não é fraqueza. É a coisa mais corajosa do mundo. Naquela noite, pela primeira vez, fizeram amor. Caio foi cuidadoso, paciente, adorando cada centímetro dela como se fosse sagrado. Obrigada, sussurrou Lívia depois, aninhada no peito dele. Por quê? Por ter esperado. Por ter feito ser perfeito. Obrigado você por ter me ensinado que eu podia ser mais do que um homem de negócios. O que você é então? Seu marido. A escola de música Lívia Menezes estava lotada. Era a apresentação de fim de ano. E Caio estava na primeira fileira, filmando tudo no celular. Lívia conduzia o coral infantil, radiante num vestido azul, a cor favorita que ele agora sabia de cor. Papai, olha, uma vozinha chamou. Caio olhou para o lado.
Uma menininha de cabelos cacheados acenou para ele do palco. Estou vendo, princesa, sussurrou de volta. Helena Menezes, 3 anos, filha adotiva do casal. Uma órfã que Lívia trouxe para casa, só para passar o final de semana, e que nunca mais saiu. Caio não imaginava que pudesse amar mais alguém, além de Lívia. Estava errado. Depois da apresentação, caminharam os 3 pela praia. Helena corria na frente caçando caranguejos. Lembra da primeira vez que caminhamos aqui? Perguntou Lívia. Como esquecer? Você me ensinou a ver as estrelas. E você me ensinou que amor pode ser construído tijolo por tijolo. Caio parou de caminhar e a puxou para perto. Não. Você me ensinou que amor não se constrói. Ele simplesmente acontece quando a gente tem coragem de deixar. Papai. Mamãe, venham ver. Helena gritou apontando para uma estrela do mar na areia. Eles correram até ela, agachando-se para ver o achado. É lindo, disse Helena. Como você, Caio beijou a testa da filha. E como a mamãe, Helena completou. Especialmente como a mamãe, Caio concordou, olhando para Lívia. O pôr do sol pintava o céu de dourado. A família perfeita que ele nunca soube que queria. Sabem o que descobri? Disse Caio abraçando as duas. O quê? Perguntaram em coro. Que a vida só faz sentido quando a gente tem alguém para amar. E para ser amado, completou Lívia. E para brincar na areia. Gritou Helena fazendo os pais rirem. A câmera se afasta mostrando a família abraçada na praia, enquanto as ondas apagam suas pegadas na areia. Algumas marcas desaparecem, mas o amor verdadeiro permanece para sempre. Se esta história de transformação e amor verdadeiro tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e conta nos comentários. Você acredita que as pessoas podem mudar por amor? Sua experiência pode inspirar outros corações. Até a próxima história.